Olá a todos, muito obrigado por mais esta conexão e estamos muito contentes hoje que trouxemos o engenheiro Alan Rodrigues. O Alan, ele é engenheiro mecânico de formação, tem mestrado e navega nesses mares aí dos polímeros, de materiais, e vai falar com a gente hoje sobre processos automatizados e softwares de simulação. Então, eu queria convidar o Alan. Muito obrigado, Alan, por ter aceito o convite. É sempre muito bom ter pessoas assim como você para nos enriquecer com perspectivas novas, com ideias novas e com conhecimento, que é o que todo mundo que conecta na Plástico Brasil busca. Obrigado, Alan. Eu que agradeço, viu, Mauro? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está assistindo. Agradeço muito mesmo esse convite de poder levar um pouco mais de conhecimento também da minha experiência para quem quer buscar esse conhecimento e melhorar, subir e dar um up na carreira. E eu, como mediador, eu tenho alguns superpoderes, né? E um dos superpoderes é poder ver a sua apresentação um pouco antes, né, dos que estão aqui conectados com a gente. E também outro superpoder que eu tenho é de fazer alguma provocação ao apresentador, né, tentando tirar o máximo do conhecimento. Então, eu vou fazer isso, tentar tirar o máximo do conhecimento do Alan agora. Eu vi na sua apresentação e também concordo que o processo de validação da simulação é fundamental. Né? A gente sabe, a parte matemática é sempre muito bonita, você vai lá, você coloca os dados, você vai apertando os botões, vai aparecendo as cores, vai aparecendo as telas, e você acha que tudo que está ali é verdade. E se você não fizer validação, às vezes você, na vida real, descobre que não é bem a verdade. E eu vi na sua apresentação que você tem lá várias validações. Você colocou lá validação G, validação F, validação P. Então, faz um spoiler a respeito da sua apresentação. Por que você fala tanto em validação? Professor Mauro, eu acho muito importante, ainda mais tratando de molde, tratando de moldagem de polímeros, injeção principalmente, você vai gastar 100 mil reais, 200 mil reais para fazer o molde. Então, o mínimo que se espera é que a peça, o projeto da peça esteja validado antes de passar para a próxima etapa. Então, eu valido ali geometria, função e processamento. Então, esses são as três bases de validação que eu utilizo para garantir que o ferramenteiro vai ficar feliz com o meu trabalho e que o meu cliente, no final, quando sair a peça lá do molde, vai estar do jeito que foi projetada. Então tá ótimo. Então, o pessoal que vai estar contigo agora, durante os próximos minutos, vai poder ter um banho dessa questão da validação. Então, tá bom. Obrigado, Alan. Boa apresentação. Valeu, obrigado, Mauro. Bom, pessoal, então, nossa apresentação aqui de processos automatizados e software de simulação. Mas antes disso, eu quero contar um pouquinho mais da minha história. Quem que está falando para vocês aqui? Quem é o engenheiro Alan Rodrigues que está trazendo esse conhecimento hoje, né? Bom, resumidamente aqui, meu currículo acadêmico, né? Eu comecei a graduação em engenharia mecânica em 2010. 2014 eu me formei. Hesitei um pouquinho aí para entrar no mestrado, né? Comecei como aluno não regular em 2015 e só em 2016 como aluno regular, efetivamente. Em 2018 eu me tornei mestre em engenharia mecânica. Eu trabalhei com compósitos de poliamida 66 com fibras de vidro. E se eu for dar um zoom aqui nessas experiências, eu passo um pouquinho mais para a parte um pouco mais técnica, no mercado de trabalho mesmo, na prática, né? Então, em 2011, eu comecei essas minhas atividades na prática, na área de projetos. Então, eu fazia na faculdade, projetos de pesquisas, participei da empresa júnior, participei também de estágios em 3 empresas. Eu sempre ia atrás desse conhecimento, queria aplicar o que eu estava aprendendo já na faculdade. Então, eu comecei aí a trabalhar com injeção plástica, tá? Eu conheci esse mundo aí, fui puxado, arrastado para ele, eu gostei demais, porque é uma coisa que eu realmente amo e gosto muito de fazer, e são os materiais mágicos que eu digo aí, que eu adoro trabalhar. 2013, ainda na faculdade, eu comecei uma empresa de projetos mecânicos com mais 2 colegas, a Dr. Cade,
Só que a gente acabou finalizando ela em 2014, quando a gente se formou, né? Teve que fazer ali os estágios obrigatórios mesmo, cada um foi para um lado, e a gente acabou deixando essa empresa, Dr. Cad, um pouquinho de lado, mas sempre manteve essa vontade de empreender e de ir atrás e ter um escritório de engenharia no futuro, né? Então, em 2015, eu comecei a trabalhar com manufatura aditiva, depois de formado, e comecei a vislumbrar um pouco das explicações dela, e eu consegui fundir, trazer muito bem junto com a injeção plástica, que são também esse tema, essa fusão da manufatura aditiva com a injeção plástica, eu quero trazer hoje aqui também para vocês entenderem melhor como eu relaciono esses dois processos de fabricação. E 2014 a 2016 eu já comecei, fiz um trainee em uma empresa aqui da minha cidade, também trabalhei de forma formal em projetos, né, contratado pela empresa, e fiz alguns projetos freelance nesse tempo, tá? Aí, em 2016 e 2018 eu fiquei um pouquinho perdido ali, comecei a fazer algum tipo de supervisão de montagem, desmontagem de equipamentos, na parte de gruas, também fiz vários projetos, né, para o setor agrícola, e também trabalhei com gerenciamento da produção, centro de usinagem, torno, CNC, todo esse processo metalúrgico aí, e também, sem deixar também a participação na ferramentaria, nos projetos de molde, trabalhando com plásticos, tá? E aí, nos últimos anos, o que aconteceu foi que em 2019, eu abri o meu escritório, ainda em home office, para trabalhar com projetos, tá? Depois teve esse fato mundial que aconteceu aí com a gente em 2020, né, com a pandemia, e aí me deu mais vontade ainda de ir atrás de fazer esse trabalho, tanto com projetos, adicionei o core business aí de consultoria e também treinamentos, que eu vi essa necessidade muito grande dos projetistas, designers, engenheiros conhecerem mais sobre o projeto com produtos plásticos, tá? E aí eu criei o C3P, o curso para essas plásticas. E hoje, em 2022, se a gente for somar aí, foram mais de 700 projetos de produtos e também ferramentas realizados nesse tempo todo, aqui no meu escritório, nos estágios, no trainee, no trabalho formal anteriormente. E hoje tenho mais de 240 alunos formais, tá? Tanto no Brasil, Portugal e também no Reino Unido, fora o pessoal que me acompanha por aí nas redes sociais, tá? E eu tenho alguns propósitos aqui profissionais que eu quero compartilhar com vocês, tá? Inclusive, faz parte do objetivo, faz parte do motivo pelo qual que eu estou aqui hoje, tá? Porque eu sempre busco, sempre prezo pelo fortalecimento da indústria nacional. Eu acho que a gente pode crescer muito e crescer não só comprando máquina, comprando equipamento, comprando coisa de última geração, mas a gente desenvolver o nosso intelecto, o nosso conhecimento para poder aplicar a fundo mesmo as tecnologias, o conhecimento que a gente encontra, as inovações nos produtos e aí sim agregar valor para a nossa indústria. Então, eu acredito que compartilhando o conhecimento, seja gratuito, de qualidade, também conteúdo técnico, tá? Também fazendo cursos e treinamentos e consultorias para a empresa, eu consigo trazer e atingir esse meu propósito dessa forma. Minha contribuição, por mais que seja um grãozinho de areia aí na praia, né? Ainda acredito que possa contribuir sim para a indústria e seja minimamente relevante para as pessoas que estão aqui assistindo e consigam aplicar o que vão aprender aqui hoje nas suas vidas, nos seus trabalhos e possam trazer muitos frutos aí para a indústria. Então, só lembrando, tenho as duas principais contas aí. YouTube, você pode me seguir lá, enge.alan Rodrigues, e também no Instagram, enge.alan Rodrigues, Alan com 2 L's, tá? Tem LinkedIn também, fiquem à vontade de participar lá, me seguir, fazer amizades, perguntar, tirar dúvidas comigo, eu estou sempre aí à disposição, beleza? Então, aqui eu parto realmente para a nossa apresentação, para o conteúdo mesmo, eu quero levantar 2 objetivos. Primeiro, eu quero falar sobre essa interação, né, entre projeto, projetista e os softwares. E no segundo passo, eu quero mostrar a importância do projeto do produto para a automação dos processos. Então, aqui, de uma forma mais direta, eu quero apresentar bem rapidamente a minha metodologia para projeto, que é a 7F3P, que é o método iterativo. Aí tem uma base teórica e também
ele conta com a minha experiência nesses 10 anos na indústria, então eu validei esse método na prática, tanto nos empregos que eu trabalhei, quanto também agora no meu escritório, fazendo os projetos para os clientes. Então, aqui são basicamente, são 8 fases, mas a fase 0 é a fase de levantamento, então eu chamo de 7 fases. Primeira fase, levantamento das solicitações. A primeira fase, a gente entra para definição do processo, qual processo é mais vantajoso, considerando aqueles dados que eu peguei no levantamento. Na fase 2, eu levanto a função, quais são as solicitações mecânicas, as normas que a minha peça, é requerido da minha peça, que ela precisa aguentar para ela entrar no mercado. Fase 3, eu seleciono o material da minha peça, e aí na fase 4, que eu vou entrar mais a fundo aqui para frente, eu defino a geometria, lá no caso de 3D. Na fase 5, eu faço a validação da geometria, que eu vou mostrar como eu faço, tá? Tanto a fase 5, validação da geometria, quanto a validação da função e a validação do processamento e alguns softwares disponíveis para a gente trabalhar com eles, tá? Eu quero dizer aqui que é muito importante, a gente fala de softwares, a gente imagina, o professor Mauro comentou no começo, que às vezes a gente pensa que é só avançar ali, apertar os botõezinhos, selecionar o que a gente quer, que o software magicamente vai resolver para a gente. Mas é muito importante aqui que você, como projetista, como designer, como engenheiro, tenha essa noção de que você vai agregar, vai criar uma massa desse seu conhecimento, utilizar esses recursos durante o desenvolvimento, até a fase 4 ali, para você, na fase 5, fase 6 e fase 7, só garantir que aquilo lá está ok. Então, você não vai chegar na fase 4 com uma geometria impossível de fabricar, porque você teve recursos no meio do caminho aí, no método que eu ensino, para você ter uma peça, um produto de sucesso no final ali das suas 7 fases. Então, o que eu digo, na fase 4, na geometria, você chega ali com um modelo 3D projetado já DFM, tá? Que é o Design for Manufacturability, que a gente chama também de projeto para produção, projeto para o processamento. Então, essa peça aqui, da minha fase 4, tá ali cinza e preto, é uma peça que já tem os castelos dimensionados, já tem nervuras dimensionadas, espessuras de paredes, snap fits, todos dimensionados, calculados, com base nesses recursos, para que ele funcione e que dê certo. Ângulo de saída também, muito importante, ângulo de saída em função da textura da peça, em função do acabamento superficial, e em função do material também utilizado. E aí na fase 5, a gente passa para a validação da geometria. Aqui eu peguei essa peça que eu modelei em 3D, e para validar a geometria dela, seja encaixe, seja tamanho, volume da peça, vamos ver se a placa vai encaixar ali dentro. Eu imprimo ela em 3D, utilizo os parafusos, utilizo também um material que seja compatível na impressão 3D por FDM com o material que vai ser injetado posteriormente, tá? Justamente para garantir essa parte de encaixes, de volume, de geometria, de ergonomia também. Fase 6, aí a gente valida a função. Aqui a gente vai falar posteriormente, mas os elementos finitos, análises estruturais que a gente usa aqui, para ver se realmente a nossa peça plástica vai suportar os esforços que ela está sendo submetida, principalmente. A gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E fase 7, validação do processamento. Aqui a gente vai garantir de que a geometria selecionada, o processo selecionado, também os parâmetros de processos estejam condizentes com o material selecionado. Então, tudo isso tem que estar em harmonia. Geometria, processo e material selecionado, e aí sim aqui a gente consegue ter certeza quais são os tipos de problemas que a gente vai ter na peça, como que a gente pode resolver isso, voltar para trás às vezes, mudar a geometria para poder entregar o 3D lindo, maravilhoso ali para o projetista do molde poder projetar o molde funcionar aí no primeiro tryout. Então aqui eu quero falar já do software, né? Que eu comentei com vocês, que eu utilizo para validar a geometria, que são os slicers, ou softwares fatiadores. Eles são softwares, são similares ao CAM, tá? Eles vão criar um G-Code e vão fazer para a gente uma simulação prévia aí da impressão 3D, da peça impressa em 3D. Então, como a gente pode ver aqui do lado, a peça que eu tive,
que eu tenho o 3D dela, ele fatiou em várias camadas, a altura da camada eu digo para ele, para o software qual vai ser, tá? E aí ele me mostra o resultado com os parâmetros utilizados aí relacionados à geometria. Por exemplo, altura de camada, diâmetro de bico. Se meu bico tiver, por exemplo, muito grande, alguns recursos, como os snap fits aí nesse caso, as nervuras, não vão aparecer. Então ele já me diz anteriormente, antes de eu rodar ali a minha impressão, se minha peça vai sair completa ou não, tá? Mas aí, questão de ajustes de temperatura, ajustes de material, tá? Questão de A-steps, por exemplo, de retração do meu processo, isso tem tudo que ajustar previamente na minha impressora 3D, para daí sim fazer a execução, porque ele não vai prever esses tipos de falha, temperatura muito alta, temperatura muito baixa, tá? São só mais questões relacionadas à geometria mesmo. Aqui são os 4 softwares, talvez os mais usados no mercado para esse fim, tá? O primeiro é o Prusa Slicer, tem o Ultimaker Cura, o Simplify 3D e o Slicer, com 3 aí no lugar do E, né? Então, desses 4, só o Simplify 3D que ele é pago, o restante é gratuito, são softwares muito poderosos, realmente, que a gente utiliza, a gente pode utilizar aí para fazer impressão 3D, e também simular, por que não, né? Simular se aquela nossa geometria é válida durante a impressão. Puxando um pouquinho para a automação, olha que demais que é isso, tá? É muito incrível. Você pode usar uma impressora 3D, tá? Modificar o G-Code no final para que o cabeçote da sua impressora 3D possa empurrar para fora essa peça, começar uma peça nova, sem precisar resfriar todo o sistema, nivelar novamente a mesa, fazer todo esse processo, já que você está rodando a impressão ali. Então, para quem vai fazer microprodução, é muito importante, tá? Várias impressoras aí, é muito legal que se utilize esse recurso para poder automatizar aí o processo de impressão 3D, de validação da geometria, ou por que não, né? Como eu disse, na microprodução. Aqui a gente tem uma foto de uma farm, né, de impressoras 3D trabalhando ali. Então, a cada peça impressa, ao invés de vir uma pessoa manualmente retirar essa peça, setar novamente a próxima peça, a próxima produção ali, ela já faz isso automaticamente através desse fim de code atualizado ali, dessa inclinação leve na mesa e dessa modificação simples, básica, aí no suporte da impressora. Agora quero partir para eu acho que seja o tópico aqui que a maioria das pessoas esperam de ver na parte de simulação, que é a análise estrutural, tá? O CAI em análise estrutural, como eu disse, é muito utilizado para esse fim aí, questão de, normalmente aço, estrutura de aço, estrutura metálica, é muito comum fazer essa análise, mas claro que a gente pode aplicar também para as estruturas aí e também para peças plásticas e compostos de matriz polimérica, tá? Para conseguir um resultado que seja realmente preciso, você precisa garantir que sua matéria-prima selecionada seja realmente aquela que você está utilizando, ou então, de preferência, caracterizada. Tem que ter uma geometria 3D já pronta, adequada, inclusive questão de raios. Então, se você vai modelar para DFM sua peça, vai modelar para injeção, você tem que adicionar os raios, porque os raios ali vão servir como acúmulo de tensão e provavelmente você vai verificar na sua análise estrutural uma resistência muito menor do que você teria na prática, que o seu raio ali no molde seria de 0,25 milímetros, 0,5 milímetros, ou então maior que isso. E, claro, conseguir colocar ali as solicitações mecânicas e faltou também aqui, mas é muito importante que a malha esteja correta para a simulação que você precisa fazer. Bom, quando a gente trata de aço estrutural aí, é até de certa forma simples a gente conseguir as curvas, tensão, deformação. Normalmente a gente trabalha no regime elástico e não passa para a parte plástica. Como os polímeros, também os compostos de matrizes poliméricas, têm esse comportamento viscoelástico, a gente tem o nosso módulo de elasticidade, módulo de Young, módulo elástico, ele não é uma reta como é
ali nos metais, tá? Nos aços principalmente, então a gente trabalha com comportamento viscoelástico. É extremamente importante que a gente tenha também uma curva tensão-deformação desse polímero, como eu mostro aqui na imagem do lado. Essa aqui é uma peça que eu imprimi em 3D para manufatura aditiva, fiz um teste do PETG com grafeno para entender o quanto ele resistiria e se ele resistiria realmente mais mecanicamente que o PETG. Então, essa curva gerada ali, eu posso utilizar, posso inserir ela no software, inclusive eu devo fazer isso para que eu tenha uma precisão boa do meu processo de validação na análise estrutural aqui, a validação da função da minha peça, tá? Claro, tá? Aqui não vai levar em consideração ainda, nessa etapa, as questões de processamento, também os defeitos, tensões internas da peça, bolhas, por exemplo, rechupo, tudo mais. Ele vai considerar que sua peça saiu perfeita conforme o modelo 3D que a gente tem ali, mas claro que logo, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês como isso pode ser resolvido também. Softwares aí de análise estrutural são bem conhecidos, né? A gente tem o SolidWorks Simulation, tem o Autodesk Simulation, tem o ANSYS, tem o Abacus Simulia, tem o Altair, são vários softwares da Altair também, e o Console Multiphysics. É claro que aqui eu não puxo sardinha para nenhum software, não sou vendedor de nenhum software, eu não recebo para isso também. Eu quero enumerar para vocês, para que vocês realmente conheçam os softwares que existem no mercado e possam escolher o que sejam mais adequados para vocês, para a empresa de vocês, por exemplo, e aplicar aí nos seus projetos, beleza? Mas basicamente, tá, de uma forma bem simples e genérica, todos vão fazer essa mesma função de validar a função da sua peça, fazer essa análise estrutural, mas é claro que uns apresentam mais funções e mais precisão do que outros. E aqui, então, a gente parte para a simulação da injeção, que tem um nomezinho referente a um dos softwares muito conhecidos aí, que as pessoas realmente chamam essa simulação, tá? Chamam de ModFlow por causa do software. Eu vou falar para vocês que existem muitos outros que a gente pode utilizar também para fazer esse mesmo trabalho, tá? Então, aqui na simulação da injeção, a gente consegue prever os defeitos do processo. Não só os defeitos do processo, tá? Mas testar essa interação entre a geometria selecionada, a geometria que você fez no CAD 3D, tá? Com o material selecionado e com os parâmetros. Normalmente, esses softwares aqui têm um banco de dados de plásticos, de compósitos de matrizes poliméricas também, muito amplo. A gente está vendo aqui, nessa imagem, a gente escolhe o fabricante, então tem vários fabricantes que a gente pode escolher, e a maioria desses materiais aí foram realmente testados e caracterizados no laboratório, tanto a parte mecânica quanto a parte térmica, aspectos geológicos também, que é muito importante nessa etapa aqui de validação do processamento a gente conhecer, tá? Aqui a gente vai poder garantir, será que nossa peça preenche o molde realmente? Qual pressão que ela preenche o molde? Sabendo dessa pressão, qual que vai ser ali a minha força de fechamento necessária para dimensionar o meu molde, minha placa de suporte, por exemplo, dimensionar a injetora, consigo dimensionar os galhos também. Então, é muito, muito importante que quem projete a peça faça essa validação para ter certeza que aquele modelo 3D que vai passar para a ferramentaria depois, ou para quem vai projetar um molde, tá? Esteja ali 100% validado. Como eu disse no começo da apresentação, o custo de um molde de injeção é muito caro para a gente aí dar, entre aspas, sorte para o azar, né? Então aqui, que é muito interessante, a gente pode chegar no tryout já com os valores ideais ali da janela de injeção. Claro, pode ter uma pequena variação, tá? Mas, por exemplo, tempo de injeção, temperatura de injeção, temperatura do molde, de acordo com o acabamento que você precisa. Quero um acabamento mais fosco, quero um acabamento mais brilhante. Então, você consegue fazer essa variação aí e fazer esses testes em software antes de levar isso ali para o processamento, tá? Então, o que é muito importante, que eu julgo muito importante, até eu passo para os meus clientes aqui, quando a gente está desenvolvendo os produtos, é o tempo de ciclo, tá? Então, com isso, ele vai poder calcular a produtividade e também esse payback, tá? Quanto tempo vai demorar para eu pagar
o molde e também pagar ali o investimento inicial com o produto, da matéria-prima, tudo mais. Então, se eu tiver um produto que vai ter um ciclo ali de 40 segundos, eu consigo reduzir ele para 20 segundos, então quer dizer que eu vou conseguir pagar esse meu molde, também pagar os investimentos feitos aí em muito menos tempo, porque eu já consegui prever isso anteriormente e meu cliente vai poder calcular isso também. Então, como eu disse ali, né, o Autodesk Moldflow é um software muito conhecido, mas também tem vários outros aí, o Moldex 3D, o CAD-Mod, o SolidWorks Plastics, e também, eu falei aqui de injeção, mas também tem para outros processos, tem o T-Sim, que é para termoformagem, o Vacuumforming, né, e o B-Sim, que é para o sopro, se não me engano, da mesma empresa, do Moldex 3D, tá? E aqui do lado a gente tem uma simulação, que o software vai mostrar para a gente qual o melhor ponto de injeção, qual a região, na verdade, para que a gente coloque, posicione o nosso ponto de injeção, considerando o número de pontos que você quer, o tipo do ponto de injeção também, tá? Então aqui, claro que é muito importante que o projetista também tenha conhecimento dos defeitos que possam acontecer e de como minimizar eles, onde que eu posso ter, por exemplo, linha de emenda, linha de solda, tá? Onde é permitido eu ter algumas marcas de fluxo ali, se é que elas são permitidas no meu caso, e dimensionar também o nível dos rechupes. Por exemplo, eu posso ter uma peça, ela é permitido que tenha algum rechupe em uma posição específica pela massa que foi adicionada ali, só que eu tenho que garantir que esse rechupe não tenha em outros lugares também. Então aqui eu posso verificar se meu rechupe está passando do limite ou se está realmente abaixo do limite, se eu consigo trabalhar com os parâmetros ali para reduzir isso. Beleza? E essa aqui é aquela parte que eu falei para vocês que a gente consegue validar, fazer uma validação mais completa ainda, mas claro que precisa de gente muito treinada para fazer a malha, para fazer toda a preparação dessa simulação, tá? Então aqui a gente vai simular, fazer uma análise estrutural, já adicionando algumas questões do processo, tá? Dessa nossa validação do processamento. Por exemplo, só para vocês entenderem, eu pego aquela simulação da injeção que eu fiz ali, ou no Moldflow, ou no Moldex 3D, por exemplo, eu consigo exportar essa análise para um software ali de simulação estrutural, e aí sim, tá? O meu software vai calcular as forças, as reações ali, geralmente, tá? A tensão, ele vai calcular a tensão de vomícios ali e traduzir isso, por exemplo, em uma deformação que você vai ter na sua peça através daquele gráfico de tensão e deformação que eu comentei com vocês, tá? Mas considerando, tá? Tensões residuais, considerando o empenamento, considerando também o alinhamento das fibras ali em compósito de matrizes poliméricas, tá? Eu coloquei aqui do lado uma foto dessa colher, uma colher descartável feita em poliestireno, e ela aí tá com esse efeito da birrefringência. Então, eu tenho um fundo polarizado, com uma luz polarizada, essa luz polarizada atravessa essa minha colher, ou qualquer material, na verdade, qualquer peça que seja de um polímero amorfo, tá? E, por fim, eu tenho outro filtro polarizado na frente da câmera. E isso eu consigo analisar e ver essas diferentes alinhamentos das matrizes poliméricas ali, na verdade, né, das cadeias poliméricas aí na minha peça, as cadeias de poliestireno, tá? Isso vai indicar algumas tensões residuais para a gente, quem trabalha aí com embalagens, quem trabalha com esse tipo de material e também esse tipo de peça, sabe muito bem, conhece muito bem essa análise e ela mostra para a gente essas tensões residuais. Claro que uma peça sem tensão residual nenhuma, tá? Ela vai resistir muito mais do que uma peça com tensões residuais. E a maioria das peças, que você quer um ciclo rápido, você quer reduzir o tempo de resfriamento, você provavelmente vai ter uma tensão residual muito maior. E isso, se você validar anteriormente ali no software de análise estrutural, ele não vai considerar. Só que se você tiver já validado o processamento e jogar dentro de um software de análise estrutural, você vai poder fazer com que ele comece ali os cálculos, comece a simulação já considerando aquelas tensões ali da própria moldagem, tá? Esse aqui é um exemplo que eu quero mostrar para vocês.
faz parte de uma dissertação de mestrado, tá? Do Jaulino, que eu mostrei, deixei aí para quem quiser pesquisar, ver a tese inteira. O que ele faz? Ele fez no Moldflow análise da peça dele ali, então ele já considera algumas deformações, algumas tensões, alinhamento das fibras também, e essa peça já deformada, essa peça, como vai sair do molde, ele já joga para o Abacus e faz a simulação estrutural dessa peça para ver se realmente ela vai suportar as forças, as tensões, as solicitações em que essa peça é submetida. E claro, foi muito legal aqui nessa dissertação que ele usa algumas... Vou voltar um pouquinho. Nessa simulação, ele usa a caracterização dos polímeros, a caracterização da poliamida meia com fibra que ele utilizou aqui para aplicar. Inclusive, ele faz essa análise com já essa poliamida meia, ela envelhecida, né? Ou, na verdade, já com umidade absorvida nela, que vai ter uma propriedade muito diferente do que seria dela seca ali antes da injeção, tá? Então, recomendo, quem quiser saber um pouquinho mais, procurar por essa dissertação aí, que é muito boa. Pessoal, e essa aqui é a minha apresentação, é o que eu queria passar para vocês. Espero que todo mundo aí tenha compreendido e possa aplicar já no seu próximo projeto com produtos plásticos alguma dos conhecimentos aqui, alguma das experiências que eu compartilhei com vocês aqui hoje, beleza? Excelente. Muito obrigado, Alan. E vamos aproveitar, temos mais alguns minutos, e fazendo o papel de advogado do diabo, né? Eu me lembro muito bem de ter simulações e não refletindo a realidade da peça. Eu vi casos onde a gente colocou dados, a gente colocou solicitações que não eram as do cliente, as mais reais. Às vezes, a gente não considerava o real uso do cliente. Então, o projetista pensa que a peça vai ser utilizada de uma determinada forma, mas o cliente, aquele que paga pelo produto, usa de uma forma totalmente diferente. Então, esse aí é um modo clássico. Outro modo clássico é você perguntar para o fornecedor da peça, você pergunta assim, você fez a simulação? E a resposta sempre é sim, fiz. E aí você vai ver o tamanho da malha que ele usou. Ele usou uma malha que passa uma baleia pela malha. Então, você não captura nada, você não pega os problemas. Então, eu queria saber de você, que é um especialista, e eu estou longe de ser um especialista, mas eu queria saber de você, Alan, o que é que dá para sair errado? Quais são os típicos modos de falha de alguém que quer entrar nessa área, sabe da importância e acaba cometendo esses pequenos deslizes? Mauro, é o seguinte, normalmente é a pessoa chegar sem conhecer e saber que aquele software faz análise e se você colocar aquelas entradas, ele vai executar para você. Então é o famoso operador de software, né? Então o software pede alguma coisa dele, ele informa para o software, mas na verdade não tem estudo prévio, aquelas etapas de levantamento, de pesquisa, de ver a questão da norma. E por isso que eu sempre coloco aqui antes aquela validação da geometria com a impressão 3D. Antigamente, a gente não tinha essa comodidade de poder imprimir a peça, igual que eu mostrei para vocês, né? Imprimir essa peça em ABS, tá? Se ela vai ser injetada em ABS, eu posso imprimir ela em ABS e testar algumas questões. Claro que eu tenho que ter também conhecimento que a minha peça impressa em 3D vai ter ali as suas... eu vou ter que majorar, na verdade, as forças da impressão 3D. Então, a impressão 3D vai suportar menos do que a peça injetada. Eu tenho que ter esse conhecimento prévio para poder fazer essa comparação, né? Inclusive, na parte da simulação ali do Moldflow, né? Da simulação da injeção. Acredito que é esse o erro que você citou aí, que o pessoal comete, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe a diferença de um PP monopolímero para um PP copolímero. Pega o PP padrão ali que o software dá, que ele não dá muitos dados, não condiz com a fluidez do material, ele pega um material de fluidez 50,
quando na verdade o PP que ele está trabalhando é um PP de fluidez de 25, por exemplo, um PP carregado. Então aí, claro que não vai funcionar. É muito importante que quem está trabalhando com isso também conheça muito bem o processo, saiba das etapas, tenha visto pelo menos uma máquina injetora trabalhando para saber que, na verdade, o software ou o papel, né, como a gente dizia antes, aceita qualquer coisa, mas na prática, ali a realidade é totalmente outra, então você tem que trazer a realidade e tentar colocar dentro do software o mais fiel possível. Legal, obrigado, Alan. Uma coisa interessante que nossa palestra ela está sendo direcionada muito à simulação e também aos processos automatizados, à automação em geral. E em um dos slides você colocou lá ciclo de máquina, né? Então você mostrou a importância realmente de você fazer, primeiro, um bom produto, né? Uma simulação de todo o processo de moldagem, até culminar em uma automação, um ciclo de tempo, um payback mais rápido. Fala um pouquinho sobre isso, da importância. Se você quer uma boa automação, precisa passar pela simulação. Fala um pouquinho sobre isso, Alan. Então, na questão da simulação para automação, a gente pode considerar, por exemplo, antes mesmo de fazer peça, o cliente já solicita que vai ter que ser tirado com ventosa, por exemplo. Então, você já vai modelar a peça com alguma espera, algum ponto que possa ser retirado com ventosa, porque é o que ele usa na fábrica dele. Então, isso na etapa de levantamento, você saber para trazer ele na etapa 4 de geometria. Então, é uma questão muito importante. Que temperatura que tem que estar essa peça na hora que ela vai ser tirada com uma ventosa do meu molde? Na simulação, eu consigo prever tudo isso. E como você falou, tempo de ciclo, né? Então, se eu sei que meu ciclo vai demorar, por exemplo, 30 segundos, então, essa minha automação, ou essa minha ventosa, ou esse meu gancho para cortar, essa minha garra, né? Para cortar o galho, por exemplo, ele tem que fazer o ciclo dele, de preferência em menos de 30 segundos, para poder pegar outra peça depois. Se eu tiver simulado isso, estiver aproximado já muito bem, eu consigo desenvolver já a programação dessa automação em paralelo com o desenvolvimento do molde. E isso, normalmente a gente tem um lead time de molde de injeção em 3 meses, então a gente consegue, em paralelo, desenvolver os dois, e quando for fazer o tryout do molde, já ter pronto também, fazer esse tryout da automação, das garras, das ventosas, que vão, porventura, tirar do molde essa peça, ou então cortar os galhos, se for o caso. Eu acho que você citou muito adequadamente em um determinado momento, você falou design for manufacturing. E a gente nunca consegue ter design for manufacturing se a gente não tiver atividades paralelas. É isso que eu acho que é importante reforçar para todo mundo. Ou você faz ao mesmo tempo, porque se você esperar, eu vou projetar tudo, depois eu vou tentar fazer com que isso me dê um grande ganho em automação, aí já não dá mais. Aí você perdeu tempo, você não vai conseguir recuperar o tempo, você não vai mudar o seu processo de automação por causa de uma peça, e aí você não ganhou nada. Eu acho que é importante enfatizar, acho muito legal isso que você falou, dos paralelos, trabalhar sempre em paralelo, com o olho lá no final, olho lá na manufatura, né? Isso é muito importante. É por isso que até no levantamento, eu falo isso, alguns alunos até se espantam, né? Que dependendo da relação que eu tenho com o cliente, eu pergunto para ele o quanto que ele espera gastar no molde de injeção para fazer a peça. Isso é muito importante, porque tem gente que nunca trabalhou com injeção e não tem noção dos valores. Então, dependendo do valor que ele me passa, eu já sei, por esse valor eu consigo colocar, por exemplo, uma câmara quente no molde, economizar material e ainda fazer um ciclo mais rápido para ele. Só que agora, se o cliente tem muito menos para gastar, às vezes o valor de uma câmara quente ele quer gastar com o molde, aí a gente não consegue. E se for mudar isso no processo, aí você com certeza vai ter um Frankenstein no final, né? Exatamente. É isso que você falou, né? Nada substitui o conhecimento. Quer dizer, o cara vai para a simulação? Vai, mas ele tem que ter passado, né? Colocado os pezinhos no chão de fábrica, ver as operações, para depois você conseguir reproduzir tudo isso muito bem no computador. Então, Alan, muito obrigado
pelo seu tempo, pela generosidade de passar esse conhecimento todo para todo o pessoal que está conectado. A gente agradece muito em nome da Plástico Brasil e até uma próxima oportunidade. Opa, muito obrigado, professor Mauro. Agradeço muito pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Obrigado.